irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje, quarta-feira, dia 26 de janeiro, celebramos a memória dos santos Timóteo e Tito, bispos da Igreja. Este é o Palavra de Vida e Salvação. Iniciemos a reflexão do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade que fordes bem recebido, comei do que servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no dia de hoje, nós celebramos a memória de Timóteo e Tito, esses 2 santos que fizeram, vamos falar assim, tiveram uma grande importância na vida da igreja, na evangelização ali dos primeiros anos, de início ali da igreja. E eles foram colaboradores, ajudantes fiéis na missão de São Paulo. Eles colaboraram muito na evangelização ali no início da igreja, logo após aí Pentecostes. Eles iniciaram aí junto com os outros apóstolos, a evangelização. Então eles auxiliaram muito. Aqui a gente leu só o Evangelho, mas na primeira leitura, São Paulo ele escreve a São Timóteo, exortando ele, animando ele para a missão. Ao que tudo indica pela leitura, São Paulo estava preso, então ele escreve uma carta para Timóteo, animando ele para a missão. E a liturgia de hoje ela nos leva a isso, a essa animação para a missão do Evangelho, para a missão de Jesus Cristo. Que nós, cristãos, somos chamados a fazer, anunciar o Evangelho. Aí, Papa Francisco nos pede uma igreja missionária. E é isso que o Evangelho de hoje nos propõe, sair em missão. Como fala aqui, Jesus, ele chama, além dos discípulos, dos apóstolos, ele chama outros 72 para ajudar na missão. E o que fala aqui? Outros 72 na sua frente, a toda cidade e a todo lugar aonde ele próprio, ou seja, Jesus, devia ir. Ou seja, quando nós somos enviados a anunciar o Evangelho, nós estamos levando o próprio Cristo. Aonde o Cristo devia ir, nós estamos, nós estamos sendo os veículos, dessa graça, movidos pelo Espírito Santo. Aonde Jesus deveria estar, quem que leva? Os discípulos, os missionários. Então, a igreja nos chama hoje a sermos discípulos missionários de Jesus. Anunciar o Evangelho, anunciar a graça, que é o que fala aqui no finalzinho do Evangelho. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, e curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Essa é a nossa missão, anunciar o reino de Deus, anunciar Jesus Cristo.
Então, meus irmãos, que nessa memória, né, de São Timóteo, de São Tito, que foram essas chaves fundamentais aí também na evangelização dos primeiros séculos aí da igreja, que exemplo desses dois homens nós também possamos nos empenhar no anúncio, nos empenhar em levar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas. Fiquemos todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço, muita força e paz. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.